queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e como vocês já sabem, a gente está fazendo uma série de episódios agora, sobre o assassinato de uma mulher chamada Inge Lotz, que aconteceu na Cidade do Cabo, na África do Sul, em 2005. No episódio passado, que foi o primeiro dessa série, eu contei para vocês sobre quem era a Inge e como foi o dia dela, o dia 16 de março, em que ela foi assassinada. Nós também falamos um pouco sobre o relacionamento dela com o namorado Fred e discutimos, a carta ou as cartas que ela teria escrito para ele naquele dia. Você lembra disso tudo, né, Alexandre? Lembro. Não preciso nem dizer que isso é uma parte 2. Se você veio parar aqui, você volta e escuta a parte 1. Mas eu queria dizer que, se tudo deu certo, nossos apoiadores ouviram esse episódio muito rápido. Sim. Então, se você tá ouvindo na data da publicação, eu acho que deve ter uma parte 3, né? Provavelmente até uma parte 4. Então, eu acredito que se você se tornar um apoiador, virar parte desse grupo muito legal de pessoas muito generosas que ajudam esse podcast, você já vai ter, acredito que a parte 3 para ouvir, né? É um caso que a Marcela tá pesquisando e escrevendo tudo de uma vez só, e a gente tá gravando, editando. Então eu espero, se tudo der certo, que essa sequência de episódios saia rápido para os nossos apoiadores. Então, Com se certeza. você tá ouvindo e já é um apoiador e tá ouvindo isso muito antes de todo mundo, um beijo pra você. Eu adoro você. E se você quiser se tornar um apoiador, dá uma olhada lá na Aurelo, como faz, e agora também no apoia.se. Tudo /Detetive do Sofá, certo? Certo. Agora sim, Marcela, o que você traz de novo sobre Muitas coisas. o caso da Inge Lotz? Muitas coisas. Nesse segundo episódio, sobre o caso do assassinato da Inge Lotz, nós vamos falar sobre as inconsistências a respeito da noite do dia 16 de março, sobre a cena do crime, os ferimentos sofridos pela Inge e sobre a investigação inicial, como ela foi conduzida. E para refrescar a sua memória, Alexandre, depois que o Fred ligou para a Juanita para dizer que estava preocupado com a Inge naquela noite de 16 de março de 2005, ele dirigiu da casa dele até a residência da família Lotz para buscar o controle remoto do portão eletrônico do condomínio onde a Inge morava, para ele poder ir lá ver como a namorada estava. Eu lembro. O Fred teria chegado na residência da família Lotz aproximadamente às 22h40. Ele e a Juanita afirmaram que ele pegou o controle remoto com ela na residência dos Lotz e imediatamente foi checar como estava a Inge. Mas, logo depois dele deixar a residência da família Lotz, às 22h42, ainda em Welgemoed, que era o bairro onde a família morava, o Fred ligou para o seu colega de apartamento, Marius. Essa ligação durou 44 segundos. Ele queria saber se o Marius tinha notícias do Cristo Pretorius, o amigo deles que já tinha ido verificar como estava a Inge, porque ele morava bem mais perto, E foi também quem acabou se deparando com o corpo dela. A essa altura, quando o Fred ligou para o Marius já sabia que a Inge estava ferida e muito provavelmente morta, já que o Cristo disse que ela parecia até ter se matado. Mas o Marius, nesse telefonema, disse para o Fred que ele ainda não tinha recebido notícias do Cristo, porque ele não queria dar uma notícia dessas por telefone, O Fred perguntou por que ele estava no carro, porque o Fred conseguiu escutar o barulho do motor funcionando ou então o barulho do Marius ligando o carro dele. E o Marius disse que estava indo numa loja. Só desconversou. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes e meio esquisitas, Porque até agora eu acho que tudo que eu falei vocês já sabiam do episódio passado.
O Marius disse que ele perguntou ao Fred se ele ainda estava na casa da Juanita. E o Fred teria dito que sim, que ele ainda estava ali por perto. Cerca de 1 minuto após o término da primeira ligação, às 22h44, o Fred ligou novamente para o Marius. E essa segunda conversa durou apenas 22 segundos. O Marius disse que o Fred ligou novamente para ele e disse que ele podia sentir que tinha alguma coisa errada e que o Marius estava evitando contar a verdade para ele. E também disse que o Marius não deveria mentir, não deveria esconder nada. Então, o Marius disse ao amigo para confiar nele e para voltar e esperá-lo na casa da Tânia Juanita. Tânia, que significa senhora, é uma forma de basicamente, tratamento, no afrikaner. Os dois se encontrariam lá na casa da família Lotz e tudo seria esclarecido. Quando o Fred voltou para a residência dos Lotz, ele estacionou ao lado da casa. E pela forma como a casa está situada, a Juanita não teria conseguido vê-lo ou notado que ele voltou. Enquanto ele estava ali estacionado, a Juanita tentou ligar para ele, às 22h52. O Fred não estava em outra ligação, mas ele não atendeu, e a chamada foi para a caixa postal. Algum tempo depois dessa ligação, a Juanita saiu de dentro de casa porque ela estava muito ansiosa, e ela dobrou a esquina para ver se o Marius ou o Fred estavam chegando de carro. Ela ficou muito surpresa ao encontrar o Fred sentado em sua caminhonete. Ela afirmou ainda que ele estava recostado com os olhos fechados. A Juanita foi até ele e disse: "Fred, o que você está fazendo aqui?" Ele não respondeu. Naquele momento, o Marius desceu a rua e chegou na casa da família Lotz. Então, a Juanita deu meia volta e começou a caminhar em direção ao portão da frente de sua casa. O Marius corrobora esse relato da Juanita, dizendo que ele estacionou na frente da garagem da casa da família Lotz. Quando questionado se o veículo do Fred também estava na casa, o Marius disse que a caminhonete branca do Fred estava na rua lateral da casa e não na rua onde ficava a entrada. Também quando questionado sobre onde o Fred estava, o Marius confirmou novamente o que a Juanita disse e afirmou que quando ele passou pelo carro do Fred, ele viu que o amigo ainda estava sentado dentro do carro. As lembranças do Fred, porém, diferem muito das lembranças da Juanita e do Marius. Ele afirmou no tribunal que ele saiu da caminhonete e caminhou em direção à Juanita quando ela saiu de dentro de casa. Ela ficou muito nervosa e ele entrou com ela na casa. Os dois teriam se sentado na pequena copa ao lado da cozinha para esperar pelo Marius. O Fred ainda disse que, embora ele próprio estivesse bastante nervoso, ele tentou acalmar a sogra. Mas é aquilo, né? São 2 contra 1. Então você vai acreditar nas 2 pessoas que viram a mesma coisa, que se lembram da mesma coisa. Pelo menos eu acredito. Depois que o Marius chegou e que a Juanita, o Fred e o Marius entraram na casa da família Lotz, e do Marius ter dado a triste notícia para o Fred e para a Juanita, ela ligou para o marido, o professor Jean Lotz, que estava trabalhando em Bloemfontein naquela noite, a aproximadamente 12 horas de carro da casa deles. Ela ligou também para alguns amigos e para o seu médico. A Juanita tomou um tranquilizante para se recuperar do choque e para tentar se acalmar um pouco. Segundo ela, ao longo da noite, o Fred lhe contou como tinham sido boas as coisas entre ele e Ing, acrescentando detalhes estranhos, como o excelente café da manhã que a Ing tinha preparado para eles naquele dia. Segundo a Juanita, na própria noite da morte da Ing, enquanto ela estava sofrendo e em choque, o Fred, numa tentativa muito estranha de oferecer conforto a ela, disse a seguinte frase:
Vai ficar tudo bem. Eu vou me mudar para cá e me tornar um filho para vocês. Só que mais tarde, durante o julgamento, o Fred negou que ele tivesse dito isso, embora ele tenha repetido essa mesma frase na manhã seguinte, na frente de várias testemunhas. O tribunal aceitou a versão de que o Fred disse que tudo ficaria bem e que ele seria o novo filho da casa, e que isso deve ter sido muito perturbador para Juanita. Com certeza, né? Enquanto o Fred ficava dizendo, que estava tudo bem e tal, e falando toda essa besteira sobre seu novo filho, da Juanita e do Jean Lotz, a própria Juanita se irritou com a impassibilidade dele e com as coisas que ele estava falando, e respondeu a ele simplesmente que não, nada ficaria bem de novo. No dia seguinte de manhã, o dia 17 de março de 2005, o irmão da Juanita e padrinho da Ing, chamado Ian Mayberg, chegou na casa da família Lotz no voo vindo de Pretória. Logo na primeira conversa do Ian com o Fred, quando eles foram apresentados um ao outro, as primeiras palavras do Fred para o Ian foram: "A polícia disse que eu matei Ing." Ok. A polícia ainda nem tinha começado as investigações a essa altura, na segunda de manhã. Eles ainda iam entrar no apartamento, eu vou falar daqui a pouco sobre todo o cronograma da polícia, mas o Fred não tinha falado com a polícia ainda não tinha investigado a cena do crime, ainda a autópsia da Ing ainda não tinha sido feita. Então, realmente, é muito estranho ele ter virado para alguém que ele acabou de conhecer e ter falado isso. O Ian ainda afirmou que o Fred estava evitando o contato visual e parecia muito nervoso. O Fred tinha dormido no quarto de hóspedes da casa dos Lotz na noite do dia 16 para o dia 17. Ele resolveu ficar na casa da família para fazer companhia para Juanita e não deixá-la sozinha depois daquela notícia tão traumática. O quarto de hóspedes tinha 2 camas de solteiro. Mas assim que o Ian chegou, na manhã do dia 17, o Fred resolveu se mudar para o quarto da Ing. O Ian afirmou que ele não gostou de ver o Fred ficando no quarto da sobrinha e afilhada, e que isso era incomum, porque ele sabia que a Ing não permitia que seus amigos homens entrassem em seu quarto. Pelo menos, aquele quarto de infância e tal, pelo qual ela tinha muito carinho. Nem o próprio tio Ian entrava no quarto da sobrinha. O professor Jean Lotz, o pai da Ing, logo que chegou em casa, deu a sua bênção ao Ian para ele iniciar os preparativos do funeral e identificar o corpo da Ing. Enquanto o Ian estava a caminho do necrotério, porém, ele recebeu um telefonema do Fred, que o informou que os pastores da Igreja do Povo fariam a identificação e que a presença do Ian não era necessária. Mas é claro que o Ian foi de qualquer maneira. Quando ele chegou ao necrotério, ele encontrou os pastores, eles discutiram e o Ian se impôs, e no fim das contas foi ele quem fez a identificação da sobrinha, e não os 2 pastores que mal a conheciam. Ao retornar à casa dos Lotz, o Ian começou a perceber que a maneira como o Fred tentava consolar os pais enlutados era doutrinadora e psicologicamente manipuladora. Ele também percebeu que o Fred passou a monitorar o telefone residencial dos Lotz e o celular da Juanita, tentando atender todas as ligações e manipular o acesso das pessoas aos pais da Ing. Em sua opinião, na opinião do Ian, o comportamento do Fred era excessivamente simpático. E parecia fortemente que ele estava buscando simpatia para ele mesmo, sabe? E tentando chamar a atenção para ele, querendo que as pessoas dessem a mesma atenção para ele, prestassem as condolências e respeito a ele, assim como estavam fazendo com os pais da Ing. Mas isso não ia acontecer, porque a Ing estava namorando com ele há 1 ano. Então é lógico que você vai, se solidarizar muito mais com os pais dela, com a família dela em geral. Então, assim, não importava o que o Fred estivesse fazendo, ele não ia receber a mesma simpatia. Mesma atenção. Entende? A mesma atenção.
por mais que ele estivesse fazendo de tudo para receber essa atenção também. No dia 18 de março, o Fred levou roupas e o seu computador para o quarto da Ing e continuou dormindo lá. Mais tarde, a Juanita queria ver o corpo da filha pela última vez, já que o enterro da Ing seria com o caixão fechado por causa da gravidade dos ferimentos sofridos por ela. E o Fred cismou que ele iria junto, mas o Ian disse que não. Esse era um momento familiar e privado de uma mãe enlutada vendo a sua filha morta. O Ian levou a Juanita até o necrotério. E quando eles chegaram lá, surpresa! O Fred já tinha chegado antes e estava esperando por eles. O Ian se irritou, brigou com o Fred por ele se meter em tudo e disse que apenas a Juanita ia entrar para ver o corpo da Ing. Mas depois o Fred falou com a Juanita, que então disse ao Ian para deixar assim o Fred entrar e ver o corpo da Ing depois que ela saísse de dentro da sala. E o Ian fez questão, então, de entrar junto com o Fred quando chegou a vez dele ver a Ing. E segundo o Ian, era bem óbvio para ele que o Fred estava evitando contato visual com a namorada e que ele não demonstrava nenhum tipo de emoção. No dia 19 de março, o Ian percebeu que o Fred havia praticamente se mudado para o quarto da Ing e estava acendendo velas por todo o quarto, querendo que o quarto se tornasse um memorial para Ing. O Fred se prontificou a compilar o panfleto da cerimônia do funeral da Ing, e ele adicionou uma foto dele no folheto, mesmo depois do pai da Ing, o Jean, ter pedido que apenas fotos dela e de sua família fossem incluídas. Como era de se esperar, o funeral da Ing Lotz foi extremamente emocionante. O seu amigo de infância, que ainda era o melhor amigo dela, o Wimpy Boshoff, que inclusive almoçou com a Ing no dia em que ela foi morta, fez um discurso emocionado de 5 minutos, onde ele falou que a Ing já estava no reino de Deus, sendo a estatística do Senhor e cantando num coral de anjos. O Fred também teve a oportunidade de falar, e ele começou recitando um poema em nome dos pais da Ing. Então, ele leu uma carta que ele próprio havia escrito para a namorada, onde ele descrevia a Ing como uma menina pequena e íntegra, como uma filha de Deus, que representava a figura de Jesus na terra para o Fred e o levou para mais perto de Deus. Ou seja, ele falou mais dele próprio do que da Ing, basicamente, né? Os carregadores do caixão eram todos os jovens importantes na vida da Ing. O Fred Van der Weiver, o namorado dela, lógico, o melhor amigo Wimpy Boshoff, o ex-namorado dela, Bram Kruger, e os amigos Mário Botta, Jean Minard e Daniel Griffenberg. O tio da Ing, o Ian, afirmou que várias pessoas o procuraram após o funeral, expressando preocupação em relação ao comportamento do Fred. O próprio Ian teve a impressão de que o Fred demonstrou emoções como parte de uma estratégia calculada. Após o funeral, o Ian notou que muitas roupas do Fred estavam guardadas no armário do quarto de hóspedes, além das roupas dele que já estavam no quarto da Ing. E eram roupas que não estavam lá antes, no quarto que o Ian estava ocupando. A sua impressão foi que o Fred queria realmente se mudar para a casa dos Lotz. Mas, depois do funeral, o Fred foi convidado a se retirar do quarto de infância da Ing e a sair da casa da família Lotz, pelo pai dela, o Jean Lotz. O apartamento da Ing foi encontrado em bom estado pela polícia. Na cozinha, havia apenas alguns itens no escorredor de louça e havia 2 pratos sujos e um copo dentro da pia. As chaves do carro dela, os óculos escuros Ray-Ban e o celular Samsung da Ing estavam na bancada da cozinha, e sua bolsa estava no chão ao lado dessa bancada. Na bolsa estava a carteira dela e o recibo do hambúrguer que ela comprou na loja Steers. Na mesinha de centro, ao lado do sofá da sala,
Uma capa de DVD vazia estava aberta e virada para baixo sobre uma pilha de revistas, ao lado de um copo alto com um canudo. E só para constar, a Ing tinha o hábito de só beber coisas com copos e canudos, entendeu? Ela tinha uma coleção de vários copos com canudos em casa, então ela sempre usava esse tipo de copo. O controle remoto da televisão, que estava na mão da Ing e que o Cristo confundiu com uma faca, estava próximo ao quadril direito dela, encostado nas costas do sofá. Respingos de sangue eram visíveis em partes da parede e ao lado do sofá. O sangue também se acumulou no chão e onde a cabeça da Ing estava apoiada no braço do sofá. A cabeça e a parte superior do corpo da Ing estavam cobertas de sangue. No banheiro, parecia que a arma ou as armas do crime haviam sido limpas na pia, onde foram encontrados cabelos e vestígios de sangue. E uma toalha com o que pareciam marcas de sangue e longos fios de cabelo louro estava jogada no chão. Também visíveis no piso do chão do banheiro estavam duas marcas de sangue, uma em forma de V e a outra em forma de uma meia-lua. Ambas mediam cerca de 30 milímetros de comprimento. Não havia outras marcas de sangue significativas no chão do banheiro ou em nenhum outro lugar do apartamento. Também não havia sinal de entrada forçada no apartamento da Ing, e além do controle remoto do portão do condomínio e de uma faca de cozinha, não faltava nada lá dentro. No quarto dela, o pé da cama estava um pouco afastado da parede, como se alguém tivesse tentado olhar pela janela que ficava ao lado da cama e deu uma empurradinha para conseguir chegar na janela, já que a cama da Ing ficava encostada na parede. Uma mala parcialmente aberta estava no chão e algumas roupas caíam dela. Provavelmente a mala que ela trouxe ainda no domingo, quando voltou da casa dos pais. Que tinha um vestido e tal. Isso. A Ing estava deitada no sofá, com a cabeça inclinada para a direita sobre uma almofada do braço do sofá. Suas pernas estavam dobradas, os joelhos apontando um para cada lado e as solas dos pés quase se tocando. O seu braço direito estava dobrado sobre a barriga e o braço esquerdo esticado ao lado dela, com a mão esquerda apoiada na virilha. Ela estava usando a mesma regata amarela que ela usou nas imagens das câmeras de segurança da sua ida às lojas e estava usando também shorts de pijama de seda. E em sua cadeira, no seu quarto, estava a calça jeans que ela usou quando saiu e que pode ser vista nessas imagens. De acordo com a doutora Nancy Adendorf, que era a cirurgiã distrital em Stellenbosch no momento da morte da Ing, ela foi atingida e esfaqueada pelo menos 37 vezes. Uau. Ela teve 15 lacerações na cabeça, a maioria delas resultado de violência com um objeto contundente. Algumas das feridas apresentavam bordas semicirculares, e a doutora Adendorf afirmou ter aconselhado que os detetives procurassem um martelo como uma das possíveis armas do crime. A Ing também recebeu 17 facadas no pescoço, mas a falta de sangue nesses ferimentos era um indicativo de que o seu coração já havia parado de bater no momento em que as 17 facadas foram infligidas. Todas as facadas no pescoço da Ing foram infligidas da esquerda para a direita, na direção descendente, ou seja, de cima para baixo. E a profundidade dessas facadas variou de ferimentos superficiais a ferimentos de até 5 centímetros de profundidade, segundo a doutora Adendorf. Também infligido após a morte dela foi um buraco feito no peito da Ing, com cerca de 10 centímetros de diâmetro, que parecia ser composto por 6 facadas diferentes dadas no mesmo local. Pelas bordas limpas desse ferimento, parecia que a faca foi inserida e puxada para baixo. 5 das 6 facadas atingiram o pulmão da Ing, e 2 das costelas dela foram cortadas nesse processo,
algo que a doutora Adendorf disse que exige uma força considerável. A médica também notou que parecia, por causa dos ferimentos na mão direita da Ing e de um metacarpo quebrado, que ela tinha tentado evitar o ataque ou se defender de alguma forma. Mas como esses ferimentos na mão não eram tão extensos assim, parecia que ela tinha sido pega de surpresa com os primeiros golpes, tentou se defender, mas morreu logo depois, sabe? Não teve muita chance. Não, é. A doutora Adendorf também observou que a Ing estava com o nariz quebrado e parecia que ela havia sido atingida pelo punho de alguém. Ela não foi abusada sexualmente. É óbvio pela cena do crime que o motivo não foi roubo nem agressão sexual. Olhando para a grande quantidade de ferimentos que a Ing sofreu e o quase entalhe em seu peito, esse parecia ser um assassinato pessoal, motivado pela raiva. Também parecia haver cerca de 3 armas diferentes usadas nesse ataque selvagem. Uma arma redonda, que a legista acreditava ser um martelo, outro objeto em forma de lua crescente e uma faca. Na opinião do Dr. Gerard Labouchan, da seção de Psicologia Investigativa do Serviço de Polícia da África do Sul, esse crime foi caracterizado por uma violência emocional expressiva, e isso geralmente só ocorre quando 2 pessoas se conhecem. Muitas vezes, isso é o resultado de um relacionamento emocional entre 2 indivíduos. O fato de não haver nenhum sinal de entrada forçada reforçou ainda mais isso. Afinal, ou o assassino tinha as chaves do apartamento, ou a Ing o deixou entrar de boa vontade. A Ing ainda estava vestida com roupas que ela normalmente não usaria se ela fosse receber alguém em sua casa, segundo a mãe dela, Juanita. Quando questionada no julgamento do Fred se a filha apareceria diante de visitas com shorts de pijama, a Juanita respondeu: "Não diante de estranhos, certamente não. Ela apareceria com essas roupas diante de seus pais ou talvez do melhor amigo, mas definitivamente não diante de pessoas que não faziam parte do seu círculo íntimo." O Dr. Gerard Labouchan também afirmou que quando ele foi chamado pela polícia para analisar o padrão de arrombamentos de casas e apartamentos nos 6 meses que antecederam o assassinato da Ing, houve apenas 7 em toda a região em que ela vivia. E desses 7, em 6 dos arrombamentos não havia ninguém em casa no momento. Além disso, o motivo sempre era o mesmo: levar itens de valor, como celulares, carteiras, bolsas, notebooks, etc. E todos os objetos de valor do apartamento da Ing ainda estavam lá. Na noite de 16 de março de 2005, o capitão Franz September era o comandante do turno de serviço na esquadra da polícia de Stellenbosch. Ele recebeu uma ligação do outro residente do condomínio de Shiraz, aquele que havia deixado o Cristo passar pelo portão. Se você se lembra, o Cristo pediu ao morador que chamasse a polícia e disse que Ing parecia ter cometido suicídio. Lógico que ele estava vendo a Ing meio que no escuro do apartamento dela, porque quando ele entrou ele só acendeu a luz da cozinha, aí foi procurar ela e viu ela na sala, Não viu direito. Deitada no sofá e com alguma coisa preta na mão que ele achava que podia ser uma faca ou uma arma. E não tinha ninguém e nenhum sinal, né, estranho na casa, então ele achou que podia ser um suicídio. Não Mas entrou ele mais também, né? Não, ele nem chegou muito perto. Entendi. Porque ele não queria contaminar a cena do crime, nem nada parecido. Então ele só levou um susto com o que ele viu e o que ele viu Aquele momento ali. No momento e naquela meia luz que tava por causa da TV ligada e tal, foi o que pareceu para ele. Entendi. Né? Depois que o capitão Franz September chegou ao apartamento da Ing e depois dele dar uma olhada na cena do crime e no corpo, ele concluiu logo de cara que não foi um suicídio, e sim um assassinato, e pediu reforços.
Nesse ínterim, chegou o sargento Gerhard Claassen, da Delegacia de Polícia de Cloetsville, já que o apartamento da Ing ficava no subdistrito de Cloetsville. Ele estava em serviço de patrulha quando soube de um possível suicídio no condomínio Shiraz pelo rádio da polícia. Depois de inspecionar a cena do crime com o capitão Frank September, o Gerhard Claassen se comunicou pelo rádio com o inspetor Joseph Motby, da Delegacia de Polícia de Cloetsville, e informou-lhe que aquilo não era um suicídio e pediu que uma ambulância, o detetive de plantão e o oficial de plantão fossem enviados. Já está virando quase uma festa, né, no apartamento. Logo, 2 membros do serviço de ambulância de Stellenbosch chegaram e a Ing foi declarada morta. O capitão Franz September, então, chamou o capitão Bertus Prince e o sargento Marco Nell da delegacia de Stellenbosch, que também estavam de plantão naquela noite, para trazerem a fita de isolamento para a cena do crime. Precisa chamar 2 pessoas só para levar a fita. Quando esses 2 policiais chegaram, já havia 7 pessoas no apartamento da Ing. 5 policiais, o capitão September, o sargento Claassen, o inspetor Motby e 2 policiais estudantes, além dos 2 paramédicos. O policial Elton Schwartz, que era o responsável por coletar impressões digitais e outras evidências forenses, também foi mandado para a cena do crime pelo Local Criminal Record Center, que é a divisão, né, de coleta de... CSI dele lá. Tipo o CSI. O Elton Schwartz chegou ao apartamento por volta das 23h36. Depois de dar só uma olhadinha na cena do crime, ele decidiu esperar a chegada do fotógrafo policial Desmond Sher antes de realizar uma inspeção no apartamento. Quando o fotógrafo forense, o inspetor Sher, chegou, devido à gravidade do crime, decidiram chamar mais uma pessoa, o capitão Andrews Matthews, o oficial de plantão do Local Criminal Record Center, do CSI, que chegou cerca de meia hora depois. É muita gente. Sim. 9, 10, 11... Já são 12 pessoas a essa altura, quando chega o capitão Andrews Matthews, do CSI. 12. Após mais uma inspeção no local do crime, foi tomada a decisão conjunta de convocar a equipe provincial de investigação, que é como se fosse uma polícia estadual, né? A polícia que atua em cada província, em cada estado na África do Sul. Enquanto esperavam a chegada deles, o fotógrafo forense fez um vídeo e tirou fotos da cena do crime. Quando o capitão Bruce Bartholomew, da equipe provincial de investigação, chegou cerca de 1 hora depois, ele assumiu o controle da cena do crime e imediatamente expulsou aquele bando de policiais curiosos do apartamento. Foi tomada a decisão de não iniciar a busca por evidências e impressões digitais em condições de luz artificial, e sim retornar quando já fosse dia. Finalmente alguém. Né? Eu sempre achava, esse cara agora vai mandar todo mundo embora. Não. Chega mais 2. Esse cara agora vai. Não. Aí chega todo mais mundo gente. Que chegava parecia que chamava os amigos, né? Pra ver. Pô, vem ver esse assassinato horrível que aconteceu aqui. O capitão Bartholomew ajudou a carregar o corpo da Ing para fora do apartamento, cobrindo as mãos dela com envelopes para o caso de amostras biológicas serem encontradas debaixo das suas unhas. Ele também supervisionou a busca por impressões digitais no apartamento na manhã seguinte. Mais tarde na investigação, ele supervisionou também a tentativa de retirar impressões digitais diretamente do corpo da Ing usando supercola vaporizada e ainda participou da autópsia e tirou fotos dos ferimentos da Ing para comparar com qualquer arma potencial que a polícia pudesse encontrar. O capitão Bartholomew era o maior especialista da província em provas de pegadas. Ele usou pó eletrostático para procurar pegadas nos 2 cômodos do apartamento da Ing, onde ele sabia que o assassino esteve: a sala, onde ela foi encontrada,
e o banheiro onde o assassino parecia ter se limpado. De acordo com o autor Anthony Altbecker, em seu livro Fruto da Árvore Envenenada, uma história real de assassinato e de erros da justiça, o essencial que se deve saber sobre o uso do pó eletrostático é que poeira e outros resíduos secos são perturbados ou depositados onde quer que você ande. E se essas perturbações forem transferidas para uma superfície cuja cor contraste com esses resíduos, pode ser possível produzir uma imagem da sola do sapato que causou aquela perturbação. Um especialista, ao usar o pó eletrostático, consegue esse efeito usando um filme condutor e as forças de atração eletrostáticas, que são idênticas àquelas que levantam os pelinhos do nosso braço quando a gente encosta na tela de uma TV antiga, analógica, né? Por exemplo. Você lembra disso? Que quando você chegava perto da TV de tubo, os seus pelinhos ficavam todos eriçados? Hoje em dia isso não acontece mais. Uhum. Mas isso é uma força de atração eletrostática, entendeu? Uhum. Dependendo dos tipos de resíduos transportados no sapato e dos tipos de resíduos que já estão no chão, além da natureza da superfície onde se está caminhando e das condições atmosféricas, um especialista pode produzir uma imagem suficientemente clara para ser usada posteriormente para combinar ou excluir sapatos específicos. O capitão Bartolomeu encontrou inúmeras pegadas na sala e outra no banheiro do apartamento da Ing. Devido ao número elevado de policiais e paramédicos que estiveram na cena do crime, o capitão Bartolomeu pediu que todos aqueles policiais e paramédicos fizessem fila do lado de fora do apartamento e levantassem os pés para que ele conseguisse imagens das pegadas de cada um. E o que o capitão Bartolomeu descobriu foi que aqueles policiais estavam terrivelmente curiosos. Putz, esse trabalho todo, essa explicação toda foi pra nada, porque ele só achou pegada dos policiais. Não necessariamente. Ainda bem. Entre os policiais e paramédicos presentes, o capitão Bartolomeu conseguiu explicar quase todas as pegadas que ele encontrou no apartamento, incluindo todas aquelas ao redor do sofá onde a Ing estava deitada. A única exceção foi a impressão de um sapato que o capitão Bartolomeu encontrou no banheiro. Aquela pegada do banheiro não foi deixada por nenhum dos policiais e paramédicos presentes no local e pode, portanto, ter sido deixada pelo assassino. A gente vai discutir essa pegada ensanguentada com mais detalhes no próximo episódio. Enquanto isso, o superintendente Johannes Koch, um dos analistas forenses mais experientes e respeitados da província, chegou depois das 3 da manhã do dia 17 de março para analisar o apartamento em busca de qualquer material genético, por exemplo, sangue, sêmen, fios de cabelo e saliva, que pudesse ter sido deixado pelo assassino da Ing. Os itens que o superintendente Koch encontrou e enviou ao Laboratório de Ciência Forense para serem testados incluíam lenços usados retirados de lixeiras, uma toalha ensanguentada que estava no chão do banheiro, o edredom da cama da Ing, que testou negativo para a presença de sangue e de sêmen, alguns pelos individuais, principalmente pelos encontrados no chuveiro, mas todos eles acabaram sendo atribuídos à Ing, exceto por alguns pelos pubianos encontrados no chuveiro, cujo dono nunca foi identificado. Ele também coletou sangue na cuba da bancada do banheiro, as unhas cortadas da Ing, onde nada de significativo foi encontrado, material colhido através do kit de estupro das partes íntimas da Ing, e, após a autópsia feita em 18 de março, as roupas que a Ing usava quando foi morta também foram enviadas para serem analisadas pelo laboratório, mas nada de significativo foi encontrado nas roupas dela. Além de procurar vestígios de DNA, a outra função do superintendente Koch
era conduzir uma análise da forma e dos padrões das manchas de sangue encontradas no local. Em sua análise, ele chegou às seguintes conclusões. A poça de sangue sob a cabeça da Ing e o padrão de respingos que escorria pela lateral do sofá indicavam que ela havia sido assassinada exatamente no local onde o seu corpo foi encontrado. O superintendente tinha certeza de que a Ing foi atingida por trás do ombro esquerdo, devido à ausência de gotas de sangue em 3 ou 4 ladrilhos no chão daquela área, o que sugeria que o assassino devia estar parado naquele local. Então, o respingo não foi para aquele ladrilho onde ele estava em pé, foi sim para cima do assassino. Ele ainda supôs que o assassino provavelmente tinha manchas de sangue nas roupas, principalmente abaixo da cintura. Sobre a revista caída aos pés da Ing, havia uma pequena gota de sangue em uma das páginas em que a revista estava aberta. Essa gota de sangue provavelmente foi projetada de um dos seus ferimentos pela força do golpe. Não havia marcas de sangue embaixo da revista. Havia outras manchas de sangue semelhantes na mesa de centro. O superintendente notou a ausência de certos tipos de marcas de sangue. Por exemplo, não havia marcas descartadas, o tipo que às vezes é formado quando um objeto ensanguentado é balançado no ar, e que são encontradas no chão, no teto e até nas paredes em linhas retas, espelhando o arco do golpe de um assassino. Quando ele esfaqueou alguém e aí ele tira a faca e traz assim pra cima pra esfaquear de novo. Tipo, psicose. Isso deixa padrões de respingos ao redor. Para o superintendente, isso significava que as armas utilizadas no ataque eram bastante curtas e seu uso não exigia esse movimento longo de chicote. Foram encontradas também marcas de sangue fortemente diluídas na cuba da bancada do banheiro, e isso sugeria que algo, provavelmente a arma do crime e as mãos do assassino, tinha sido lavado ali. A arma quase certamente também tinha sido seca na toalha que foi encontrada no chão do banheiro, pois além de vestígios de sangue, havia na toalha longos fios de cabelo da Ing. O sangue na toalha parecia ser o que o superintendente Koch descreveu como um padrão de borboleta, uma mancha que consiste em 2 marcas que parecem ser imagens espelhadas uma da outra, separadas por um espaço entre elas. Você já desenhou uma borboleta na escola? Você passa a tinta de um lado, aí você junta o papel, e aí quando você abre, faz a borboleta. Eu não lembro se eu fiz, mas eu entendi. Mas entendeu? E que nem quando você vai secar um talher, por exemplo, né? Você passa ele em 2 partes do tecido, do pano de prato, que você dobra. Então, fica aquela marca espelhada. Sim. Isso, ele testemunharia, é característico de um objeto ensanguentado relativamente pequeno ter sido embrulhado naquele pano, no caso a toalha, e depois limpo. Se você se lembra, o policial Elton Swartz, o coletor de impressões digitais, foi convidado a voltar ao apartamento na manhã de 17 de março para fazer esse trabalho da coleta das digitais. Ele estava acompanhado pelos inspetores Heinrich Coetzer e Marian Boissons. O Heinrich e a Marian deveriam aplicar o pó em objetos e superfícies e depois passar aquele pincelzinho para realçar possíveis impressões digitais. Já o Elton Swartz tinha o trabalho de levantar todas as impressões que fossem encontradas usando folhem e fita adesiva. A equipe encontrou 11 palmas e impressões digitais identificáveis, retirando-as de 6 superfícies do apartamento. Eles usaram o folhem para 2 impressões e fita adesiva para outras 9. O folhem foi utilizado para capturar impressões digitais da capa do DVD que a Ing alugou e que estava em cima da mesinha de centro. Ele também foi usado para coletar digitais de um copo de vidro que estava em cima dessa mesinha também. Já a fita adesiva foi usada na cuba do banheiro, no interfone que ficava na cozinha,
no interfone de segurança que era ligado à campainha do portão eletrônico principal do condomínio e no portão de segurança gradeado da varanda. Os 11 conjuntos de impressões digitais foram testados em bases de dados eletrônicas. Uma base de dados era formada por digitais de pessoas anteriormente condenadas por crimes, e a outra base de dados era formada por digitais que foram recolhidas em outras cenas de crime, mas que nunca foram associadas a suspeitos específicos ou a ninguém, sabe? Nenhuma correspondência foi encontrada em ambas as bases de dados. Mas as impressões digitais do Folien 1, que foi documentado como tendo sido retirado da caixa do DVD que a Ing alugou às 15h07 do dia do seu assassinato, encontrou uma correspondência mais perto do que se imaginava. Elas corresponderam às impressões digitais do Fred. Isso, é claro, significaria que o Fred esteve no apartamento da Ing depois das 15h07 do dia do assassinato e que ele não estava no trabalho, conforme o seu álibi. Essa foi uma das principais provas forenses nas quais o Estado se baseou em seu julgamento. Mas, como vocês já devem ter percebido, nesse caso nem tudo é o que parece. Esse segundo episódio, sobre o caso do assassinato da Ing Lotz, foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Bruna Castro. Muito obrigada pelo seu apoio, Bruna. Eu espero que você esteja gostando dessa série de episódios do assassinato da Ing. E vocês todos também. Todo mundo que está aí escutando e ansioso pelos próximos episódios. Eu garanto que esse caso ainda vai ter muitas reviravoltas e ainda tem muita coisa pra gente falar nos próximos episódios. Então, obrigada, Bruna, e obrigada também a todos os nossos apoiadores que são muito queridos e que já escutaram esse episódio com bastante antecedência mesmo. Se você também quiser se tornar um apoiador e escutar os próximos episódios com muita antecedência, a gente está lá no Orelo ou no Apoia-se. Isso aí. Então, vocês já sabem o que esperar no episódio 3. Eu vou explicar para vocês o que é Folien. A gente vai falar sobre as provas forenses encontradas aí em relação ao Fred. Eu fiquei com dúvida. Eu queria... Não foi uma dúvida. Eu fiquei curioso para saber se toda essa questão do que aconteceu na ida à casa da sogra, na volta à casa da sogra, o que ele falou, se isso é importante. Isso vai ser importante no julgamento, sim, como... olha só, ele estava mentindo desde o início. Entendi. Ele estava fazendo todo esse teatro porque ele não queria ser a pessoa que ia encontrar o corpo dela. Entendi. Porque o namorado sempre é o suspeito. Ele queria mostrar preocupação e também lá ficar junto com a os sogra, pais tá no lá momento junto da com os descoberta. pais, exatamente. E ele queria mostrar como ele é prestativo, como ele é solidário, como ele estava sofrendo. Então isso faz parte, talvez, de tudo que eles falam no julgamento sobre o caráter do Fred, exatamente. Porque eu queria saber justamente, será que isso tem a ver com o horário da morte? Será que... Porque você ainda não falou se sabem qual foi o horário da morte, se isso é importante, se esse período era importante, saber o que ele realmente estava fazendo, o que não estava fazendo. Mas agora eu entendi por que era importante saber o que aconteceu, não aconteceu, disse-me disse. Sim, é bem importante, sim. E também faz parte do porquê até hoje, depois de tudo que aconteceu nesse caso, as pessoas ainda suspeitam do Fred e ainda acham que ele pode ser culpado. Essa vai ser uma das teorias... Não é um spoiler, porque vai ser uma das teorias que a gente vai explorar quando a gente chegar lá no final. Uhum. É um caso sem solução, né? Por isso que tá aqui. É. E o Fred é um dos suspeitos que vocês já conhecem. Uhum. Então, a gente se encontra no próximo episódio sobre essa mesma investigação, né? Acho que tem que melhorar essa frase aí, mas eu sei. Sim. Tchau, tchau. Então, a gente se encontra na parte 3 dessa investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.